Bom dia, Lúcia Palma, nossa convidada. Seja bem-vinda. Eu gostava de saudar Lúcia Palma, ela que vai falar-nos na qualidade de diretora e fundadora da BeAgile, que é uma empresa de consultoria e formação nas áreas dos recursos humanos, liderança e produtividade. É considerada, recordo, nunca é demais realçá-lo, uma das 100 mulheres mais influentes de Angola na atualidade. Especialista naturalmente em recursos humanos, com mais de 15 anos de experiência profissional. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como estão? Muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. Impõe-se falar de uma realidade que lhe é cara e que lhe é familiar, esta das habilidades humanas, que cada vez mais, claro, cada vez mais necessárias nestes tempos cada vez mais complexos e desafiantes ao mesmo tempo, não é? Desafiantes. Os soft skills são aqui o verdadeiro divisor de águas, não é? São aquilo que vai diferenciando os profissionais no mercado para o sucesso ou insucesso daquilo que são os seus percursos profissionais. Portanto, é um tema muito importante. Da sua experiência profissional, qual é a avaliação que faz relativamente à forma como gerimos e administramos as soft skills, as habilidades humanas, no contexto da ação ou da interação nas organizações, sejam elas de que nível forem, de que dimensão elas estiverem? Eu acho que as organizações estão cada vez mais despertas para este tema e para a sua importância. E mesmo dentro dos processos de recrutamento e contratação, começarem logo numa fase inicial aqui a fazer uma avaliação mais assertiva dos profissionais no que toca a estas competências comportamentais enquanto diferenciadores daquilo que são os reais talentos. Portanto, eu acho que as organizações, aqui especialmente em Angola, estão cada vez mais sensíveis a este tema, têm uma preocupação efetiva, já aqui instituindo processos também de avaliação e identificação dos soft skills de forma mais marcada e, portanto, o mercado tornou-se também mais competitivo no que toca aqui a alguns soft skills. Portanto, os profissionais têm agora uma missão mais dura de desenvolver aqui algumas áreas para conseguirem ser considerados talentos no mercado. De uma forma epistemológica, como é que se pode, qual é a via através da qual se pode qualquer profissional, um cidadão no seu dia-a-dia ser classificado como possuidor de soft skills, habilidades humanas recomendáveis? Quais são os atributos, quais são os pressupostos para que esse desiderato seja finalmente executado ou pelo menos viabilizado? É uma questão interessante. Nós todos temos soft skills, todos temos aqui habilidades comportamentais. O que é que acontece? Em algumas circunstâncias, e faço em conta o nosso processo ou trajeto profissional, elas podem não estar ainda desenvolvidas no nível desejado para aquilo que é o nosso objetivo de carreira ou aquilo que nós almejamos. Nós todos temos soft skills, com exceção aqui de algumas pessoas que possam ter aqui alguns padrões comportamentais mais neurodivergentes. Nós todos temos soft skills e todos podemos desenvolvê-las. Eu vou dar aqui um exemplo de um soft skill que é há mais de 20 anos o soft skill número 1 no mercado de trabalho e que com certeza já todos ouviram falar, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ao contrário do coeficiente de inteligência, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida de forma constante. Basta que nós o queiramos, não é? Que promovamos aqui o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento, que desenvolvamos aqui processos de empatia, escuta ativa, comunicação assertiva. Portanto, há aqui um processo que também depende de nós em primeira mão ou de forma aqui direta. Todos temos soft skills. Importa aqui referir em que nível é que esses soft skills são
identificados ou são demonstrados e se eles vão em linha com aquilo que é as nossas ambições ou os nossos objetivos profissionais. E de uma forma assim quase que imediata ou instintiva, qual é a avaliação que faz de uma, digamos assim, do curso médio de soft skills que vai constatando no seio das nossas organizações? Como eu disse no início, nós estamos cada vez mais atentos a isso. E os profissionais também. Os profissionais que estão, tanto do lado das empresas como do lado dos profissionais, há cada vez uma maior preocupação sobre esta matéria. Portanto, as pessoas e as organizações já têm aqui uma preocupação de instituir processos e alguns procedimentos não só para fazer a avaliação, mas também para demonstrar, não é? Que somos válidos e que temos aquelas aptidões e que somos a pessoa certa, o candidato certo no lugar certo. Portanto, eu diria que, apesar de ainda termos aqui algum caminho a percorrer, e temos sempre, em algumas matérias aqui relacionadas com os soft skills, nós hoje temos soft skills que estão aqui de alguma forma a ser-nos impostos como necessidade para complementar os nossos perfis. Exemplo, a adaptabilidade. É um soft skill que todos nós agora vamos precisar desenvolver de uma forma mais marcada, porque estamos a viver no mundo da inteligência artificial e a inteligência artificial traz-nos novidades todos os dias. Então nós temos de nos adaptar aqui de forma constante a novas realidades. E todos nós sabemos que nós não gostamos assim tanto de sair da nossa zona de conforto e às vezes de abraçar aqui certas novidades e temos alguma resistência. Então, o que é que nesta matéria dos soft skills, apesar de já termos aqui dado alguns saltos quantitativos, ela carece obviamente de continuarmos aqui atentos às tendências de mercado, àquilo que são as competências necessárias, não só para entregar valor nas organizações, mas para que a própria organização possa crescer e continuarmos aqui a fazer esse desenvolvimento. Sim, senhor. Lúcia Palma, vamos continuar a ouvi-la. Aqui já colocou algumas questões. Obrigada. Já colocou aqui algumas questões que depois gostaríamos que nos detalhasse ainda mais, como por exemplo a questão da adaptabilidade, dos desafios que certamente a inteligência artificial está a colocar às pessoas e às organizações de uma forma geral, mas também há aqui outro em relação a essa questão, uma curiosidade. O líder da Igreja Católica, o Papa, na sua primeira encíclica, chamou a atenção para as necessidades de se desmontar a inteligência artificial. Aqui também uma situação interessante que eu gostaria de ouvir também Lúcia Palma a pronunciar-se e também o que é que pensa sobre este pronunciamento do chefe do Sumo Pontífice, que curiosamente está a fazer uma visita por estes dias a terras de Espanha, depois de ter estado aqui entre nós no pretérito mês de abril. Inevitavelmente surgem, não direi com frequência, mas surgem sempre na relação humana, não é? Os conflitos, mas que temos de ter a capacidade também de ultrapassá-los. Mas no seio das organizações, quais são as estratégias mais adequadas para que se consiga esse objetivo? Sim, aqui muito rapidamente tem um termo que se utiliza muito, a liderança começa pela capacidade do próprio líder saber se liderar a si próprio. Ou seja, o próprio líder precisa antes saber ter a capacidade de se liderar. Ou seja, ele precisa conhecer-se, aquilo que ele estava a dizer, ou seja, ele próprio precisa saber os seus níveis, as melhores, os defeitos e qualidades, e assim também olhar para os membros das equipas. E isto da partilha do propósito da organização é algo que precisa ser muito trabalhado, porque por vezes o propósito fica muito a nível da gestão top e um bocadinho aí a nível da gestão intermédia e dilui-se completamente para a parte operacional. E na verdade, olhando para esta pirâmide, quem executa o trabalho, a maior parte do trabalho é a base, é a parte operacional. Então, como é que eu vou estar numa organização, num banco, qualquer tipo de organização pública ou privada, e eu tenho as pessoas que atendem o cliente sem perceber muito daquilo que são as novas perspectivas da organização.
Então, as pessoas vão fazendo um bocadinho, outros vão fazendo os mesmos trabalhos, que a Lúcia já mencionou, os tais retrabalhos, e acabamos por não ser completamente eficaz, até porque temos aqui uma grande debilidade em termos de eficiência. E tocando no tema aí que falamos um bocadinho da comunicação, normalmente os conflitos nas organizações nascem não daquilo que foi dito, mas do que foi interpretado. A maior parte das vezes não é pelo que foi dito, mas é a interpretação da outra pessoa, ou seja, como ela interpretou. Né? E há uma das coisas, por exemplo, que eu apelo muito, que era as minhas equipas e também quando estamos em trabalhos em termos de consultoria em clientes, que as ferramentas não substituem as relações humanas. É preciso nós nos levantarmos. Por que temos que estar a trocar 10, 15 e-mails quando nós podíamos levantar-nos, bater à porta do outro colega, da contabilidade ou de outra direção e ter uma conversa antes de enviar aquele e-mail ou reforçando o e-mail que enviamos? Porque por vezes o e-mail que está aí só para perguntar o que é isto? Ok, mas isto, mas aquilo, ou seja, estamos aí a trocar vários e-mails quando podia ter uma conversa. Então os e-mails, e depois tem a parte da interpretação, porque os e-mails têm a sua comunicação, que acaba por ser uma comunicação fria, não representa emoção. Por isso é que, por mais que as pessoas estejam entusiasmadas ou assustadas com a inteligência artificial, ela dificilmente vai conseguir substituir nós humanos por essa questão muito simples, né? A própria questão emocional, nós estamos aqui a falar. Né? Ele até pode executar melhor determinadas tarefas técnicas, mas não tem aquela completa empatia que nós precisamos olhar. A componente humana, não é? A componente humana, aquela sensibilidade que nós muito precisamos. O sentimento, não é? Pedro, a Lúcia, que é muito dada nisto do RH, mas o processo de recompensa é tão forte e a recompensa, por vezes, é a mais simples. É. Ou seja, e a recompensa, recuamos mais um bocadinho, nós precisamos olhar para os hábitos, a cultura. Imagina quão forte é para um colaborador angolano ou do interior receber a visita num momento de dor de alguém que ele sabe que normalmente não teria tempo para estar naquele momento. Ou seja, percebes? Imagina quão forte é alguém dar um abraço por uma conquista. E a conquista não é uma conquista aquela grandiosa, é uma conquista simples, que precisamos celebrar enquanto equipa que conseguiu entregar aquilo. É a questão da importância dos estímulos também, não é? A inteligência artificial não faz isso, não dá abraço. Não chega e dá a mão e diz muito obrigado, Pedro, pelo esforço que fizeste de trabalhar até às 3 horas da manhã para podermos entregar isto. E está excelente. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o tema agora a Angotic acontecer, né? E há pessoas que devem estar, nós participamos várias vezes com a organização a fazer fieldas em Angotic e as pessoas passam noites e noites a prestarem um trabalho para aquilo acontecer. Então, estas competências, esse comportamento, se nós arranjarmos forma de recompensar, e a recompensa aqui é aquele obrigado de frente, nós mexemos com outra pessoa e incentivamos, é um combustível para ele poder trabalhar de outra forma e nem sente o cansaço. Sabe? Então, são estas formas de liderança simples. Estima pelo outro, pelo colaborador. E estima e influencia positivamente os outros. Né? Por exemplo, há colaborador que pode ter saído um bocadinho mais cedo, que amanhã será ele a liderar um outro processo igual ao que aconteceu. Ou seja, então há determinados comportamentos que o líder precisa olhar, né? E não precisa de coisas tão sofisticadas para poder recompensar, né? E entender a situação atual para poder, sim, fazer com que... Porque as empresas não estão à procura da melhor tecnologia, as empresas estão à procura de uma coisa que chama-se resultado. A empresa está à procura de resultado. Mas precisa ter as pessoas no melhor estado, na melhor convivência, usando das melhores habilidades para assim conseguir entregar os resultados. Por quê? Porque nós podemos ser empresa que trabalhamos para produzir o mesmo produto,
Mas nós fizemos de formas diferentes. Uns fazem manuais, outros fazem mais sofisticado, mas nós queremos vender aquele produto. Então a empresa quer aqueles produtos para poder ter os resultados. Então é muito isto. E os meios para se conseguir esses bons resultados são as pessoas, são os colaboradores. Meios passa aqui a expressão, não é? Sempre. Ou seja, mesmo as pessoas para navegarem entre processos, eles precisam de uma determinada coordenação. Então, qualquer empresa, a base está aí, a base está nas pessoas, no comportamento que as pessoas têm, nas competências, quer técnicas e sobretudo nas humanas. Eu até aqui tenho um dado que eu quero trazer, Pedro, que reforça muito que o futuro do trabalho será definido cada vez mais por competências humanas. O relatório Future of Jobs de 2025, do ano passado, da World Economic Forum, que é baseado em mais de 1.000 empregadores a nível global, que representam mais de 14 milhões de trabalhadores. Eles incluem entre competências que mais vão crescer até 2030. E estas competências, nelas temos aqui algumas, que é o pensamento analítico, a resiliência e flexibilidade, a liderança e influência social, criatividade e, a última que eles colocam, a curiosidade e aprendizagem contínua. É preciso, nós precisamos muito, tem as expressões do upskills e do reskilling, ou seja, independentemente de eu saber uma profissão de base, e esta é uma mensagem que precisamos aqui também estender aos nossos rádio ouvintes, é preciso que nós sejamos curiosos, tenhamos uma vontade de aprender outras coisas. Ou seja, nós temos um conhecimento hoje, precisamos elevar este conhecimento dentro daquilo que é a nossa profissão base, que é o tal upskilling, mas também podemos pensar no reskilling, né? Então, são determinadas competências humanas que nós cada vez mais precisamos pensar na tal adaptabilidade, né? Ou seja, qual é a situação que nós vivemos hoje em Luanda? A forma de eu encarar uma equipa em Luanda é diferente de eu encarar uma equipa em Cabinda, por exemplo. São aspectos culturais que nós temos que ter em consideração enquanto membros de uma equipa ou líderes. Portanto, a questão do ser da pessoa e as suas circunstâncias. Conta muito a parte cultural. Portanto, as circunstâncias em Cabinda são diferentes das circunstâncias históricas, sociais, políticas e culturais, de uma forma geral, aquelas que se verificam aqui no país. Não obstante, também há algumas semelhanças, obviamente. Não é? Mas é preciso situar as pessoas, não é? É preciso ter em conta esse fator do local, não é? Sim, do ponto de vista histórico, antropológico. A forma como nós nos dirigimos para determinados povos conta muito. Ou seja, mesmo Mandela, até houve uma das frases que o Mandela disse, que quando tu falas com alguém na sua própria língua, tocas o coração desta pessoa, tocas a alma. Então, isto é altamente cultural. Ou seja, eu ao falar, ao ter um nível sofisticado de tratar um determinado assunto, uma determinada equipa, num ambiente organizacional privado, é diferente de eu estar a tratar numa instituição do Estado. O mesmo acontece se eu tiver que liderar uma equipa em Luanda ou fora de Luanda, no interior. As sensibilidades são diferentes, é preciso nós percebermos. Os skills em determinados aspectos podem ser mais avançados ou menos avançados comparativamente com as equipas que nós lideramos em Luanda. Então o líder precisa olhar para esses aspectos. O líder precisa perceber em que terreno ele está a pisar. O Lúcia trouxe o tema das ondas. As ondas continuam, mas nós precisamos ver como conseguimos as surfar, né? Porque os ventos também são diferentes. Então é aqui a chamada de atenção que nós trazemos, porque muitas vezes estamos mais a ouvir, e é um tema também a nível da comunicação. As pessoas estão mais formatadas para ouvir, para responder, como você vai dizer, mas menos para compreender. Há aqui uma observação que se ouve com alguma frequência no seio do nosso dia a dia. Muitos trabalhadores queixam-se, muitos colaboradores, que porventura muitas das vezes as organizações não se preocupam muito com o seu lado humano, o lado familiar, o lado pessoal dos colaboradores. Na medida em que a Lúcia Palma é uma especialista em recursos humanos e com uma experiência vasta e longa neste setor, concorda com este tipo de desabafo ou de clamor que se ouve com frequência aqui na nossa sociedade, Lúcia Palma?
Pedro, eu não só concordo como naquilo que é a minha prática do dia a dia, junto dos clientes, em processo de consultoria, isso é um facto, uma queixa comum, tanto por parte dos líderes como dos liderados. Eu estava aqui a ouvir-vos atentamente e vocês focaram efetivamente vários pontos interessantes, não é? Nós somos tempo por um, é preciso deixar isso claro. Nós não somos um em casa e um da porta do trabalho para dentro. Aquilo que são as problemáticas, as preocupações, acompanham-nos sempre nos dois cenários, ainda que nós possamos chegar ao contexto corporativo e tenhamos uma adaptação, obviamente, daquilo que é o nosso comportamento para nos adequarmos a este ambiente profissional onde estamos inseridos. Mas é óbvio que a nível até emocional, todas essas questões, essas preocupações, elas estão lá, elas afetam-nos. Não existe ali um clique que as faça pôr em pausa durante o tempo que estamos a trabalhar. O ponto aqui da observação é muito importante, inclusive quando se fala aqui em outras questões mais pesadas, do que é, por exemplo, o burnout, um dos pontos que é pedido às lideranças, às áreas de capital humano e até entre os pares, entre os colegas, é que façam essa observação para detectar ou ressalvar aqui comportamentos que não são os habituais. Lá está aquela pessoa que antes até era produtiva, pontual, participava nas reuniões, dava contributos e daqui de um momento para o outro ficou apática, ficou sem dizer mais nada ali, sempre com um ar introspectivo, com uma baixa de produtividade. Nós hoje obviamente temos um sem número de assessments, mapeamentos comportamentais, testes psicossociais que nos permitem avaliar o estado de saúde mental das pessoas, mas não precisamos de ir tão longe. A proximidade, o conhecer as nossas pessoas, o observar esses tais comportamentos já é o ponto de partida, já é aquilo que nos deve fazer o clique para chamar a atenção. Efetivamente, nós hoje também vivemos aqui num mundo acelerado, onde nós praticamente estamos aqui todos, e aqui é uma meia-culpa geral, em piloto automático, e muitas vezes esta observação mais assertiva passa-nos ao lado. Portanto, nós estamos ali, mas não estamos. Não estamos a ver, não estamos a ouvir devidamente, e há aqui algumas informações preciosas que nos escapam. E, portanto, esse ponto é fundamental. Nós, de facto, temos aqui, passa estes automatismos, em este ritmo acelerado, uma grande dificuldade ao dia de hoje de fazer uma conciliação, vida profissional, vida pessoal. Até muitos de nós, passem em conta que o uso da tecnologia, estão em casa a trabalhar, a receber o WhatsApp, a atender e-mails, a fazer chamadas. Vamos nos lembrar que, embora entre nós isso ainda não seja uma realidade, nós já temos alguns países do mundo que inclusive proíbem aqui ou penalizam estes contactos pós-laborais via WhatsApp, via e-mail, de modo a dirimir aqui alguns conflitos ou a fazer com que alguns comportamentos não aconteçam. Cabe também às organizações, a nível daquilo que são os comportamentos que aceitam dentro das suas instituições, também criar algumas barreiras para não postular aqui certo tipo de práticas, seja por parte dos líderes, seja por parte dos colaboradores. Sabemos que isto é uma relação bilateral e, portanto, os dois lados são válidos de acontecer. Conforme o que Kelvin também disse aqui no início, é um ponto muito interessante. Nós hoje temos algumas escolas que já desenvolvem nas crianças desde cedo esta questão.
o desenvolvimento aqui de práticas mais ligadas à inteligência emocional, ao controle de emoções, àquilo que é a autorresponsabilização, que é muito importante. Como é que se poderia fazer isso? Desculpa, Lúcia Palma, como é que se poderia fazer isso ao nível, por exemplo, escolar, ao nível básico? Porque isto, quanto mais cedo, melhor, não é? Quanto mais cedo, melhor, e é mesmo termos dentro das escolas, portanto, aqui práticas, disciplinas, se quiser chamar, Pedro, de educação emocional. Isto é um ponto que tem de ser trabalhado desde cedo, o controle emocional. Porquê é que isto é tão importante? Só para os nossos ouvintes não ficarem a achar, não é, que estamos aqui com uma bonita conversa. Emoções controlam decisões. E nós sabemos que no mundo corporativo, alguém descontrolado emocionalmente pode tomar decisões financeiras e estratégicas altamente prejudiciais à saúde da empresa. Portanto, este soft skill é essencial ao sucesso e ele tem de ser desenvolvido nas escolas desde cedo, com práticas de autocontrole, nomeação do que é as emoções. Muitos de nós sentem raiva, descontrole, tristeza, mas não conseguem sequer nomear as emoções, não conseguem explicar o que é que está a passar-se ali. E depois desenrola aqui um conjunto de gatilhos e de sequências de acontecimentos que fogem ao controle. É muito mais fácil para uma criança aprender este processo e conseguir gerir por ela própria mecanismos de autocontrole que ficam para a vida do que um adulto, não é? Nós sabemos que o processo de aprendizagem das crianças, a flexibilidade cognitiva deles é muito superior. Portanto, eles vão aprender isto sempre de uma forma mais natural. Portanto, é também aqui um apelo às nossas escolas, ao nosso sistema educacional, que olhe para este tema, até no que é aqui este binómio, a escola e a preparação para o mundo do trabalho. Muito interessante essa sugestão. E já agora, em função do que têm estado aqui a dizer, para que as organizações sejam saudavelmente geridas e haja um ambiente são de convivência entre os líderes e os liderados, sugerem também, porventura, a presença de psicólogos nos locais de trabalho. É um déficit, é uma queixa recorrente, não apenas na nossa sociedade, mas noutras economias mais desenvolvidas. As organizações têm déficits de especialistas comportamentais no seio das suas organizações, nomeadamente os psicólogos. Para aqui, para a nossa própria realidade, é isso. Também sugerem isso, que isso pudesse... nós somos uma sociedade com muitos problemas de saúde mental, não é? Não é apenas em Angola, mas também noutras partes do mundo. A União Europeia vai investir milhões e milhões em políticas que valorizem e vão ao encontro dos desígnios de uma boa saúde mental em termos organizacionais, em termos sociais. Sem dúvida. Nós aqui podemos fazer isto dentro das organizações de duas formas. E aqui também cada organização é um mundo. Nós temos muitas empresas que já têm aqui apoio para esta área da saúde mental, de psicólogos, portanto, aqui prestadores de serviços, psicólogos que de quando a quando se dirigem às empresas para dar este suporte, para apoiar e ajudar os colaboradores aqui a enfrentar alguns desafios. Ou tens pessoas que no âmbito daquilo que é os seus departamentos de capital humano, eles têm mesmo um profissional a tempo inteiro mais dedicado aqui a estas matérias. Eu acho que o importante é termos alguma coisa, seja a tempo inteiro ou mais esporádico, que possa aqui dar suporte quando sentimos que as coisas não estão a ir a bom porto, quando estamos aqui a sentir desalinhamento, especialmente para não chegarmos aqui a situações mais dramáticas em que o burnout se tornou uma depressão mais pesada, com consequências mais alargadas, em que a pessoa tem de ficar aqui ausente do serviço por longos períodos. Portanto, é mesmo na ótica da prevenção. Mas este tema que se liga muito àquilo que é
aqui os nossos soft skills, vamos dizer assim, o último estágio, não é? Nós primeiro devemos tentar todos trabalhar aqui esta gestão de competências comportamentais para termos um equilíbrio à partida, não é? Porque todos os processos que vêm a seguir, com suporte aqui de profissionais da psicologia clínica, eles já pressupõem que houve um desequilíbrio, que alguma coisa correu mal. É sempre uma mais-valia as empresas poderem contar com estes profissionais. Não apaga que cada um de nós tenha um trabalho pessoal a fazer. Vamos poder partilhar com todo o nosso auditório a nossa primeira rubrica, da autoria do nosso editor e coordenador deste programa, José Severino, intitulada justamente Sim ou Não, para a qual pedimos a sua especial atenção. À quinta-feira, das 10 às 12, com responsabilidade da AIA. O país tem necessidades objetivas e, em alguns processos, nós temos que ser capazes de dimensionar e dizer, este objetivo nós temos que atingir em determinado tempo. A indústria que temos e que pretendemos ter. Vetor, um programa de orientação económica. Quem tem LAC, ouve mais. Sim ou não? Nesta rubrica do nosso Vetor, a chegar perto dos 30 anos, aqui na Rádio LAC, Luanda, Antena Comercial, vai olhar a uma questão que é muito importante para o desenvolvimento industrial do país e a partir de uma excelente iniciativa do Ministério da Indústria, que é tratar daquilo que poderão ser, ou que são, ou poderão ser, os polos de desenvolvimento industrial de Angola. Iniciativa de muitos anos, com 2 deles já bastante estruturados, que é o caso do Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana e o Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela, mas também alguns sinais na Caala que se confrontam, se assim se pode dizer, com aquilo que é a Zona Económica Especial, ZE. Mas também foram apontados outros polos de desenvolvimento industriais por todo o país. Na Huila, no Quasa Norte, em Malange. O certo é que nem os mais fortes, que é o caso de Viana, da Catumbela, estão muito aquém de estarem suficientemente bem estruturados. Enfim, indústrias importantes que lá estão, resilientes, particularmente em Viana, com problemas de energia, problema de água, problema de estradas, mas com promessas orçamentadas há anos. Queremos que num valor de 200 milhões de dólares para se resolverem essas insuficiências. Mas não acontece. O mesmo valor para o Polo de Desenvolvimento Industrial da Catumbela. Nessas circunstâncias, nós temos que fazer uma abordagem para ver se ajudamos o governo a encontrar soluções, porque eles são muito importantes. É assim que, em relação à excelente iniciativa do Ministério da Indústria, devíamos declarar que esse instrumento é todo ele com uma vertente jurídica, tanto um dos aspectos em que a nossa economia se enreda cada vez mais, esquecendo-se que o lado económico é um dos principais desafios que, embora não se possa distanciar muito da questão jurídica, mas um instrumento que não fala de economia e trata de polos de desenvolvimento industrial, quer sejam privados, quer sejam estatais, parece-nos que é um déficit muito grande. Um dos aspectos, por exemplo, é que esses polos de desenvolvimento industriais são grandes investimentos, são infraestruturas complexas de urbanização, arruamentos, esgotos, asfaltos, relações de vizinhança, sistema de comunicações, órgãos externos que devem fazer parte dele, como alfândega, como polícia, como bombeiros,
e outras instituições do Estado dentro delas acabam por empolar os preços. E nesse empolamento alguém tem que pagar. Aqueles que quiserem investir nesses polos de desenvolvimento. E esse é o problema que existe. E como também os recursos são escassos, uma vez que já não temos o petróleo a 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, nem com a constância dos preços que salvam estes momentos da crise do Golfo de Hormuz ou do Irão, nós sentimos que nunca conseguiremos estruturá-los convenientemente. E então as empresas lá estarão com os tais déficits que já apontamos anteriormente. Com esses déficits, naturalmente, as empresas não conseguem ser competitivas. E não sendo competitivas, acabamos por ter empresas com produtos de valores altos, sacrificando a taxa de inflação, sacrificando o consumidor e não podendo competir com as importações, salvo ser protegidas por altas taxas aduaneiras. Reparem, os produtos que nós produzimos, para conseguirem competir com os dos países vizinhos ou não vizinhos, são subcarregados com taxas aduaneiras, algumas até muito empoladas, chegando a 50% em alguns casos. Ora, com este procedimento, e que é necessário, porque de outra forma as empresas não conseguem vender, nós teremos com certeza uma economia inflacionada. Nós temos que ir para o longo das estradas. As estradas têm tudo. Reparem, não necessitamos de plano de urbanização, porque elas estão urbanizadas, estão asfaltadas. Estradas que têm já a linha de distribuição de energia, a regra geral, porque no senso comum a estrada procura andar em linha reta e a linha reta andam as linhas de transporte de energia. Temos os cabos de fibra óptica. Ao longo das nossas estradas, em geral, e se for bem selecionado, encontramos rios para ir buscar água. A utilização dos resíduos das empresas são feitas por elas próprias, algumas até servindo de adubo, e por isso, seguindo o exemplo de Itália, atrás dos edifícios, atrás daquilo que é a zona industrial, há produção agrícola, há terras para produção agrícola, muito impostas pelo Estado, que dá benefícios fiscais por essa possibilidade. Uma empresa industrial organizada não custa nada ter também um equipamento agrícola, um trator, as alfaias, para produzir, por exemplo, milho, para produzir soja, para produzir rícino, para produzir girassol, matérias-primas que estamos a importar, não para ela própria, mas para fornecer ao mercado. Com elas vamos ter também, não só a substituição, por exemplo, da importação de óleo. Nós hoje temos grandes fábricas, mas são importadoras de óleo bruto, que é aqui refinado. É um passo grande. Mas nós precisamos de extrair o óleo, ter grandes unidades extratoras de óleo, como tivemos, por exemplo, na Catumbela. Precisamos de ter a noção de que nós somos um importador de matérias-primas e mais uma dessas razões para não sermos competitivos. E importações essas feitas por intermediação, que leva aos tais preços de transferência, que só encarecem. Ganham bancos, ganham transitários, ganham despachantes, mas não ganha a economia. Portanto, é nas estradas que nós nos devemos assentar, como por exemplo Pungandongo, grandes fazendas, estrada que foi bela, hoje não existe estrada, é um caos, é um desastre para as empresas que têm que levar os seus insumos, os seus fertilizantes, os seus adubos, por exemplo, a dar uma expressão mais clara. Isso custa uma fortuna, e depois extrair os produtos, outra fortuna. Não.
Podemos, ao longo daquela estrada, instalar o desenvolvimento industrial, tendo os moinhos, as moageiras, tendo as tratoras de óleo, a subjacente a elas as fábricas de rações, e com as fábricas de rações nós teremos com certeza a substituição de importação de frango, substituição de carne de porco, substituição de tilápia, e ainda temos milhares de postos de trabalho. As estradas estão aí, com as infraestruturas feitas, vamos simplificar, vamos para cima das estradas. A parte jurídica que hoje temos, da iniciativa do Ministério, que se ajuste a esta realidade objetiva, e aí sim o nosso PIB crescerá de forma acelerada, rápida, e podemos ser eficientes na nossa economia e não continuarmos a ter que sobreviver para vender por força de pesadas taxas aduaneiras, porque polos de desenvolvimento industriais são caros. Repetindo, temos muitas excelentes fábricas em Luanda, em Viana, muitas excelentes fábricas na Catumbela. Cadê as infraestruturas? Estão prometidas. O orçamento não suporta. E não suporta por quê? Porque já não temos as mesmas receitas de petróleo de 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, nem os preços que tivemos nas crises, nas altas, ou nos preços médios. Não temos. Mas hoje temos o nosso chão. O tal chão, como diz o nosso cantor, dá tudo. Vamos para cima do nosso chão para termos uma economia eficiente, e isso através da utilização das estradas. E as estradas não serão só as fábricas, serão serviços, serão oficinas, serão estações de serviço, serão postos de polícia, postos de socorro de polícia, serão bombeiros, serão toda a espécie de serviços, como hotéis residenciais, porque haverá caminhonagem. Caminhonagem precisa de ter onde se acomodar à noite. É aí que se pode fazer o desenvolvimento ao longo das estradas do nosso país. E por isso, aqui vai um muro em cima da mesa. Um muro para encorajar e não para desencorajar, mas um muro bastante sonoro para que mudemos, não queiramos copiar modelos que não se ajustam à nossa realidade objetiva. Lembrar que assim, com terrenos baratos, obviamente que as PMEs também se poderão instalar. Algumas a montante, outras as urgentes das grandes empresas, criando interatividade. As PMEs hoje não têm possibilidade de estar nos polos de desenvolvimento industriais, porque eles são caros. Não é que haja má vontade. É um negócio do Estado, mas também pode ser de privados. Vamos arranjar a forma de que as PMEs se desenvolvam ao longo das estradas e juntamente com as grandes empresas industriais. Nós conhecemos a prática de Itália, é uma prática de sucesso, e a Itália hoje é uma das maiores economias do mundo. Adotou esse modelo. Mesmo em áreas da Alemanha pode-se ver esse tipo de desenvolvimento. À quinta-feira, das 10 às 12, com responsabilidade da AIA. O país tem necessidades objetivas e, em alguns processos, nós temos que ser capazes de dimensionar e dizer, este objetivo nós temos que atingir em determinado tempo. A indústria que temos e que pretendemos ter. Vetor, um programa de orientação económica. Quem tem LAC, ouve mais. Acabamos de acompanhar então as crónicas de José Severino, a primeira sim ou não e a derradeira um murro em cima da mesa, aqui antecipadamente, porque habitualmente partilhamos-la com os nossos ouvintes um pouco antes do fecho, ou seja, um pouco antes do meio-dia.